Leandro Carnal, na Rádio Bandeirantes. Careca de Saber. Professor Leandro Carnal, muito boa tarde para o senhor. Boa noite já, né? A gente fica dentro do estúdio aqui. Já está de noite. Sim. Aí na rua, né? Já está de noite aqui no Rio de Janeiro, uma noite um pouco chuvosa. Estou no melhor local do mundo, estou numa livraria, onde eu vou lançar um livro. Então, é um ambiente agradável. Esse barulhinho de gente conversando sobre os livros é ótimo. Sabe que eu sigo o professor Carnal nas redes sociais, né? Só acordou cedinho hoje, né, professor? É. 3 da manhã, foi isso? Hoje eu acordei mais cedo que o normal, porque eu tinha que ninguém mais tem privacidade nesse mundo, né, professor? É porque a gente abre mão dela, né? Mas eu tive que sair mais cedo por causa do avião Porto Alegre, Rio de Janeiro de manhã cedo, e agora estou ainda aqui no Rio. Não? Professor Carnal, nós falamos aqui rapidamente sobre a questão do Rio de Janeiro, aproveitando que o senhor está aí no Rio de Janeiro, o Estado vive uma crise financeira, uma crise política agora, com o governador alegando aí motivos de saúde, né, que é uma alegação nobre para você se afastar do cargo, dizendo que ele está recebendo recomendação médica para se afastar um pouco para cuidar da sua saúde, mas é um caso que não parece ter uma solução mais palpável, né? O Brasil inteiro se mergulhou numa crise econômica, né, na gestão de Dilma Rousseff. As coisas começaram a clarear durante o governo Michel Temer, mas o Rio de Janeiro parece que não vem uma notícia boa, né, professor Carnal? Existe uma questão que não vai se resolver agora, nem que um governo muito bom, nem que um governo muito competente assuma. Essa questão diz respeito a erros estruturais administrativos somado à corrupção. No Brasil nós somos bons em fazer isenções fiscais para empresas, somos bons em distribuir benesses, somos bons em comprar joias em joalherias e esquecemos que depois a conta vem. O que foi feito com as finanças públicas no Rio há bastante tempo é um problema muito grave, é um problema que não vai se resolver agora, infelizmente. Agora, na hora de resolver o problema, criado beneficiando muita gente, na hora de resolver o problema, as pessoas que foram beneficiadas não são atingidas e a ideia que se tem é cortar salário, cortar previdência, cortar investimentos e assim por diante. Ou seja, a festa foi feita com dinheiro público e a conta da festa é paga pela população. Isso é muito grave, isso é muito difícil politicamente. Essa é uma questão realmente complicada que nós estejamos agora cobrando de pessoas que foram atacadas por essa política e não beneficiadas por essa política. Isso é muito, muito desolador na política brasileira, que as pessoas que de fato causaram o rombo não estão sendo punidas ainda na proporção que deveriam. Professor Carnal, eu confesso que faz alguns meses que eu não vou para o Rio de Janeiro, talvez o nosso ouvinte também não tenha oportunidade de viajar muito, e o senhor está sempre correndo o Brasil, e é uma condição muito especial para o senhor, que dá palestras, divulga livros e consegue ver as coisas de perto, de uma forma que nem todo mundo consegue. É flagrante que alguns lugares estão sofrendo mais do que os outros com essa crise danada? Por exemplo, no Rio, o senhor percebe que a situação é pior do que em outros lugares? Sim, percebo claramente. As chuvas agora encontram, por exemplo, bueiros que não foram limpos, a verba não existe mais, resultado, em parte, o excesso de chuva somado à falta de ação sobre esses bueiros, as ameaças sobre suspensão de verbas para o carnaval, a questão da segurança pública, o desânimo generalizado da cidade, uma cidade que foi capital deste país do século XVIII ao XX, uma cidade que é a segunda maior do país, que é um grande centro de serviço, que tem uma beleza natural extraordinária, ela está desanimada. Os cariocas estão muito desanimados, estão realmente para baixo, com uma situação que se repete, assim, exaustivamente, a situação desse descalabro público. E olha, eu estou agora aqui no Leblon, onde naturalmente a crise talvez não seja tão sentida como deve ser sentida na periferia do Rio. A saúde pública e a segurança na periferia, essas entraram em colapso. O Rio é quase o risco do colapso do Estado. Então, isso ainda
mais grave, que as pessoas formadoras de opinião, que moram quase todas na Zona Sul, leitoras de grandes jornais, essas estão atingidas, mas nem de longe como aquelas pessoas da periferia do Rio, das comunidades, estão atingidas de uma forma ainda mais brutal. O que nós vamos fazer para sair desse buraco? Qual será a solução para sair desse buraco? Eu não tenho a menor ideia nesse momento, mas há uma conta que não foi paga, e para ser paga nós vamos ter ainda mais problemas pela frente. O Rio apostou demais em royalties de petróleo, distribuiu benesses esperando uma Petrobras generosa, que distribuiria pelo Estado, a partir dos seus postos, muitos e muitos royalties. Isso não aconteceu. O Rio sonhou alto e hoje sofre um colapso muito grande por causa disso. É uma lição para todos nós e é uma pena, porque o Rio realmente, é preciso que todos os brasileiros tenham consciência. O Rio é um lugar lindo, é um patrimônio brasileiro, é uma cidade muito especial no Brasil e é uma pena para o país e não apenas para o Rio de Janeiro que o nosso maior destino turístico esteja nessa situação. Professor Karnal, hoje a Polícia Federal fez uma operação em todo o país, né, em 6 estados principalmente, para prender uma quadrilha que trazia anabolizantes de forma irregular aqui para o Brasil. Eu estou abordando o assunto para o senhor porque eu fico imaginando quem vai tomar um anabolizante ainda numa academia, com todo o grau de informação que nós temos hoje em dia, e ainda sem saber a procedência, sem procurar um médico, nada, para tomar esses medicamentos. No cigarro a gente já teve uma evolução grande com campanhas educativas, as pessoas estão fumando menos. Agora, em outros setores, parece que o grau de desinformação ainda continua bem alto, né? Porque, veja só o tamanho da operação, a Polícia Federal prendeu 25 pessoas só aqui em São Paulo. Existe uma questão muito prática nos seres humanos, que é eles optarem pelo benefício imediato e terem dificuldade de incorporar de forma abstrata o malefício possível do futuro. Isso vale quando eu como uma comida com gordura saturada, isso vale quando eu bebo demais, isso vale quando eu faço qualquer uso de um produto que necessariamente causa dano, isso vale para toda e qualquer falta de racionalidade, porque o benefício é imediato. Na verdade, nós devemos perguntar uma coisa mais ou menos lógica e mais ou menos assustadora. Por que é que um ser humano, sabendo que pode viciar na primeira pedra de crack, exerce essa liberdade terrível de fumar a primeira pedra de crack e se tornar um zumbi ambulante ou um destituído de toda a liberdade nas ruas? Por que é que alguém faz isso? Em primeiro lugar, porque nós humanos não somos racionais. Segundo, porque entre o prazer imediato e o dano a médio e longo prazo, nós temos dificuldade de escolher. Então, o anabolizante, o esteroide anabolizante, tudo isso causa imediatamente resultados na maioria das pessoas. E o risco de falência hepática, o risco de ataque cardíaco, de impotência e os outros derivativos, eles são a médio e longo prazo. Resultado, entre o benefício atual e o malefício futuro, a nossa capacidade de abstração geralmente é fraca e nos identificamos naquela questão. Hoje, esse doce gorduroso que engorda é bom na minha boca. Talvez em uma semana e um mês ele me engorde também, mas hoje ele é bom. Nós fazemos esse tipo de escolha permanentemente. O meu maior espanto é sempre, não com apenas o anabolizante, mas com o crack. Ou seja, como é que alguém faz uso de algo que vai destruir a sua vida em troca dos possíveis segundos que aquilo vai dar um pico, um barato e um prazer. Essa é uma questão complexa para entender a humanidade que não é racional, continua não sendo racional e tem problemas para encarar a racionalidade. Professor Leandro Karnal, que está agora no Rio de Janeiro, lançando o livro novo dele, Todos contra Todos. Antes de falar tchau para a gente, professor, fala um pouco para o nosso ouvinte sobre o seu livro. Eu lancei pela editora Leia uma longa entrevista que foi transformada em texto, Todos contra Todos, o ódio nosso de cada dia, analisando um pouco o que nós temos feito aqui também na rádio, em todo o sistema Bandeirantes, que é o ódio das pessoas, o ódio irracional que elege o inimigo como grande obstáculo da sua existência, não pensa, adjetiva, ataca
e eu estou tentando desmontar o mito construído do brasileiro cordial, do brasileiro pacífico, do brasileiro que se envolve apenas em questões construtivas e afetivas. É um pouco olhar no espelho do retrato de Dorian Gray, do nosso sótão nacional, e pensar um pouquinho do que move a nação brasileira no seu ódio bipolar deste momento. Todos contra todos. Então tá bom, professor, tomara que o senhor fique com a mão doendo de tanto autografar livro hoje à noite, tá bom? Ok, obrigado. Beijo, até segunda, boa hein? noite.